Bom dia, paz do Senhor a todos, sejam todos bem-vindos. Somos da Quarta Igreja Presbiteriana Renovada de Osasco, Família em Oração. Nós estamos aqui fazendo nossos estudos das cartas de Paulo, nós estamos estudando a carta de Paulo aos Filipenses. E aqui, antes da gente começar aqui os trabalhos de hoje, eu vou pedir para a Giovana fazer uma oração para a gente estar iniciando, tá bom? Gi, você pode orar, por favor? Posso sim. Senhor meu Deus, muito obrigada por mais um dia de vida. Muito obrigada por estarmos aqui, por podermos ter essa oportunidade de estudar a sua palavra. Senhor, que essa escola dominical seja realmente muito boa, muito ungida e que o Senhor dê muito discernimento e que abra nossas mentes para nós entendermos e abra a mente do Marcelino também para que ele possa nos ensinar. Senhor, muito obrigada por hoje. Abençoe o culto também de hoje à noite, que seja uma bênção. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Obrigado, Gi. Muito obrigado. Então, estamos aqui dando início. Amém, minha neta querida. Muito obrigado, viu? Então, estamos aqui estudando a Filipenses, né, a sexta carta de Paulo. Né, a gente estudou a cidade aqui de Filipos. Eu sempre coloco esse mapinha com Roma, na Itália, onde Paulo estava preso escrevendo a carta, e aqui em Filipos, bem na entrada aqui da Europa, aqui na Macedônia, né? Quando Paulo fundou a igreja, foi na segunda viagem missionária, né? Lembrando que Paulo fez 3 viagens missionárias aqui pela região, né? A primeira viagem ele fez aqui na Galácia, aqui no Oriente, vamos chamar assim. Aí na segunda viagem, quando ele foi começar, ele ia visitar aqui as igrejas nessa região aqui, né, no Oriente. O Espírito Santo direcionou ele para ele ir para o Ocidente, para ir para a Europa, para a Macedônia. E a primeira cidade que ele visitou, que ele plantou uma igreja, foi Filipos. Então, estamos aqui. E depois da terceira viagem, ele visitou as igrejas nessas duas regiões, tanto no Oriente como no Ocidente, nessas duas regiões. E aí, quando ele voltou para Jerusalém, depois da terceira viagem, o que aconteceu? Ele foi preso, né? Foi preso e foi levado para Roma. E mesmo nessa viagem aí, vamos dizer assim, forçada, né? Porque ele estava preso, sendo levado para Roma, ainda assim o trabalho evangelístico de Paulo deu muito resultado, e a gente vê nessa carta ele falando isso, né? Então eu gosto sempre de deixar esse mapinha aqui, e esse outro mapinha também deixando aqui todas as cartas de Paulo, onde elas foram escritas, onde ele estava, em que momento, né? E essa de Filipenses aqui, a gente vê que é número 10 aqui nessa figurinha, dizendo que onde ele estava, preso em Roma, na primeira prisão dele, porque teve uma segunda vez que ele foi preso em Roma, né? Bom, e também falamos um pouco da igreja, que nem eu contei para vocês, né? Uma igreja ali na entrada da Europa, ali na entrada da Macedônia. A gente viu, antes de começar a estudar essa carta, a gente estudou aquele momento quando ele fundou a igreja, né? A gente viu algumas pessoas que foram convertidas lá, a gente falou sobre a Lídia, né? Que era uma empresária asiática que estava fazendo a obra. A gente falou daquela mulher adivinha, que ela era grega, ela era adivinha, também foi liberta. A gente viu também que Paulo foi preso ali e a gente falou sobre a conversão do carcereiro, né? A gente viu isso também, foi muito interessante, né, essa passagem. E a gente falou também sobre essa igreja, que ela se desenvolveu bem, né? Ela teve muita transformação ali na sociedade, aconteceu muita coisa que a gente estudou na época, né, de transformação, a transformação mesmo, o evangelho, ele foi transformando as pessoas, os costumes, né? O pessoal foi dando, não só crendo, não só se convertendo, eles foram dando testemunho ali para o pessoal. A gente viu tudo isso lá no livro de Atos, né? Bom, e aí a gente começou a ler a carta. Essa carta tem 4 capítulos e nós estamos no 4º capítulo, que é o último. Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre o 4º capítulo, continuar o que a gente estava falando no domingo passado. Lembrando, né, primeiro capítulo, Paulo ora agradecendo o desenvolvimento dessa igreja, que é uma igreja que estava indo bem, vamos dizer
assim. Ele também fala da situação dele, ruim, nessa viagem para Roma, mas que mesmo assim houve um progresso no evangelho, mesmo diante da situação dele, né? E aí ele começou já, na introdução para o segundo capítulo, falar sobre a importância da unidade cristã nessa luta para levar o evangelho, né? Então, isso daí foi muito interessante, muito importante, né? No capítulo 2, ele já começou a falar sobre a fraternidade, a união entre os irmãos, o amor entre os irmãos, a consciência que a gente tem que ter que o foco é o outro e não a gente. Aí ele falou sobre a gente ser humilde, sobre ser servo, e aí ele deu 4 exemplos, né? Primeiro, Jesus. Deu também o exemplo dele. E também deu de Timóteo e de Epafrodito, né? Lembra que a gente falou desses personagens? E aí, no capítulo 3, né, Paulo falou um pouco sobre os falsos mestres, né? A gente viu isso aqui sobre os falsos mestres. Quem que eram, né, os inimigos da cruz de Cristo, a gente estudou muito sobre isso. E a gente falou também sobre 2 grupos que estariam aqui enquadrados nesses falsos mestres, né? Um seria os judaizantes, aqueles judeus que eram bem apegados à lei, né? Esse grupo de judeus que eles distorceram um pouco o evangelho, né? Porque eles falavam que você precisava acreditar em Jesus, mas virar judeu, seguir a religião lá, e o ensinamento não era esse, porque agora estava sendo a salvação era para todos através da fé em Jesus, né? E então tinha esse pessoal atrapalhando. Assim como também tinha aqueles que eram as pessoas, os libertinos, vamos chamar assim, que agora nós estamos libertos pelo pecado. Jesus nos libertou pelo pecado, aí agora está tudo certo, nós somos livres e a gente pode fazer o que quer. Não era bem assim. Nós estamos livres do pecado, e se a gente vai seguir Jesus, vamos ter uma vida cristã, então o modo de viver nosso vai mudar. A gente tem que abandonar o velho homem, né, que Paulo fala aqui. Morreu o velho homem para mim, e agora eu sou uma nova criatura em Cristo. Então é um outro tipo de vida. Não adianta a gente se converter e continuar vivendo e ainda até piorar, né? Falar, agora está tudo bem, sou salvo, né? Então, esses 2 grupos aí estavam atrapalhando, e Paulo estava chamando a atenção no capítulo 3 para esse tipo de problema que poderia estar atrapalhando o desenvolvimento da igreja, né? E aí, também, após isso, a gente começou a entrar no último capítulo, que é o 4º capítulo, que é o que a gente está vendo, né? Bom, e aí a gente viu esse pedaço aqui no domingo passado. A gente falou que tinha 6 grandes ensinamentos aqui no capítulo 4 da carta de Paulo, né? A gente já viu 4 e a gente está vendo agora, vamos ver mais 2, né? Então, Paulo, quando ele começa aqui no capítulo 4, conforme a gente já falou, que essa aqui é a carta da alegria, né? A alegria em Cristo, né? Porque toda hora ele fala sobre essa alegria. A gente comentou bastante sobre isso. E aqui no começo, né, ele fala que o povo lá dos filipenses, ele é minha alegria e minha coroa, né? Por que era a alegria dele? Porque ele via naquele povo, os filipenses, né, o desenvolvimento espiritual deles, quer dizer que estava dando resultado do trabalho que Paulo teve para levar o evangelho para eles. Então, e ele fala que é coroa, mas aqui a gente falou que não é a coroa de rei, não é aquela, vamos chamar assim, em grego, diadema é aquele tipo de coroa. E Stéphanos é outro tipo de coroa, é aquela coroa de louros que o pessoal coroava os vencedores nas competições, no atletismo. E aí Paulo, a gente viu que ele se comparou, ele usou essa figura de atleta para desenvolver como que é a vida dele, né, no foco do evangelho. Então ele falava que esse povo era a coroa dele, né? Estava sendo coroado pelo desenvolvimento desse pessoal. Então, o primeiro
grande ensinamento que Paulo traz aqui no capítulo 4 é sobre a gente permanecer firme no Senhor. Então, né, logo no versículo 1, ele fala, portanto, permanecei desse modo, firmes no Senhor. Então, essa firmeza é o primeiro grande ponto que a gente viu. Aí, o segundo ponto, que também está aqui a partir do versículo 2 até o 7, foi sobre a questão do desacordo, né? Lembra que a gente leu aqui que ele estava orando para que Evódia e Sintique pensassem concordemente, né? Mas eu até frisei aqui no Senhor. Então, estava tendo algum desacordo entre elas. Só que, o que acontece? Ele frisa que essas pessoas eram pessoas cooperadores. Né? Ela falou assim, eles são cooperadores mesmo. Então, realmente tinha... era pessoas como nós, pessoas cristãs que faziam parte da igreja, mas que às vezes pensavam com desacordo. Então, a gente já falou sobre isso no domingo passado, que o desacordo é um problema que pode atrapalhar o desenvolvimento da igreja, mesmo diante de cristãos que entendem, que conhecem, né, a palavra. Porque muitas vezes são pontos que não são a essência do evangelho, são questões secundárias, mas que essas questões secundárias, quando a gente tem alguns problemas de pensar diferente, pode acarretar num problema para desenvolvimento da igreja. A gente já comentou isso no domingo passado. Né? E no próximo ponto aqui, no versículo 4, ele fala sobre alegrai-vos sempre no Senhor, né? Que era o outro ponto muito importante trazido aqui por Paulo, que na verdade é a grande base dessa carta, que é a alegria no Senhor. Então, ele está sempre falando isso, alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo alegrai-vos. Ele está enfatizando isso, alegria que vem no Senhor. Essa alegria é um motor, que é uma coisa que nos impulsiona, é uma coisa que irradia, que as pessoas que estão à nossa volta, eles percebem isso. E essa alegria na nossa vida com Cristo vai nos ajudar a passar pela dificuldade. E como Paulo disse, não é fácil a gente levar o evangelho. A gente tem problema, sim. É normal entre as pessoas ter problema. É natural ter problema até dentro da igreja, dentro da liderança. A gente comentou isso. Mas esse foco em Cristo, foco na palavra, o foco no principal, vai nos ajudar a conseguir passar por esses momentos difíceis. Então, a gente também falou sobre esse ponto da alegria que vem de Deus. E aí, no versículo 5, que a gente terminou no domingo passado, a gente falou sobre a moderação, né? A moderação, né, é um comportamento que nós temos, né, um comportamento sereno, um comportamento adequado. É um domínio que nós temos das nossas ações. Então, esse comportamento moderado é que vai nos ajudar diante dos problemas, diante desses problemas que a gente possa ter no dia a dia. E aí a gente conversou, né? Não só na igreja, em casa, na sociedade, no trabalho, em todo lugar. Esse nosso jeito que é moderado, esse nosso comportamento moderado é que vai nos ajudar. E aí a gente trouxe aqui umas reflexões para todos aqui sobre esse tipo de comportamento que não é fácil, né? A gente trouxe aqui algumas reflexões, né? Muitas vezes esse tipo de comportamento, ele requer que nós abrimos mão de alguma coisa, né? Muitas vezes a gente fala, né? Nós queremos ter paz ou queremos estar certo, né? Às vezes a gente tem que abrir mão de certas coisas para que o melhor seja resolvido. Porque quando às vezes a gente fica tomando uma posição muito contrária e não entra num acordo, muitas vezes é pior para todos os lados. Então,
Paulo nos ensina aqui. E aqui nessas reflexões sobre a moderação, esse comportamento, Paulo diz assim, ó, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Então, esse tipo de comportamento, ele vai fazer com que a gente tenha um testemunho. Testemunho também é ensinamento para as pessoas que estão à nossa volta. E aqui, no caso, a gente fala que não é só da igreja, são todos os homens. Todas as pessoas que veem o nosso comportamento, eles aprendem com a gente, eles entendem algumas coisas. Então, sempre é importante, principalmente nos nossos filhos, né? Exemplo, né? Através do nosso comportamento, eles vão também gerar valores, né? Então, isso é muito importante. E aí, eu vou, então, ler aqui os próximos capítulos, os próximos versículos, para a gente dar sequência nos outros dois grandes pontos e ensinamentos que Paulo nos traz. Mas antes eu vou passar aqui a palavra para o pastor Vani. Marcelino, que é muito importante a gente frisar isso daí, que a moderação não tem a ver com concordância, né? Isso. Eu sou moderado, mas não quer dizer que eu tenho que concordar com as coisas erradas para ficar tudo bem. Isso. Não, eu sou moderado, eu não importa, tem problema, eu vou falar palavrão, vou falar um monte de bobagem, porque eu sou moderado para não ter confusão, eu vou, como diz assim, né? Eu vou para me infiltrar ali no meio, eu vou viver como eles vivem. Não é essa moderação. Você tem que ser firme naquilo que você acredita. Você não vai mudar por causa das pessoas. A moderação, o que fala aí, é que às vezes não adianta você querer bater de frente com algumas coisas, não adianta você querer ser, vamos dizer assim, aquele crente chato, sabe? Que só fala naquilo, só sabe conversar sobre aquilo, não fala sobre outra coisa. Então essa é a moderação, é você saber se portar em qualquer lugar, sem perder a direção do que você realmente acredita, sem perder aquilo daquilo que está na Bíblia, daquilo que está no seu coração. Então, eu sou moderado, eu não vou ficar discutindo, quebrando, sabe? Mas também eu não vou deixar de fazer aquilo que Deus manda, né? Então, tem que ter essa moderação. De não concordar, não tem problema, você não tem que concordar ou viver de acordo com as pessoas querem, né? Não perder o foco. Então, essa moderação não pode ir por esse lado aí, né? Exato. E essa moderação tem a ver com a forma que você está agindo diante daquilo, né? Não precisa concordar, mas quando você for agir para resolver, a forma que você vai agir, ela tem que ser moderada, mas é aquilo que o pastor falou, mas ela tem que ser correta. Então, Paulo, quando ele fala aqui, está tendo um desacordo entre Evódia e Sintique, e peço, e elas são, está falando que o nome deles, eu falei delas, mas nem sei se Sintique é homem ou mulher, né? Evódia, tudo bem, mas Sintique não sei se é homem, se é mulher. Mas quando ele fala assim, são cooperadores meus que os nomes já estão no livro da vida. Aí sabe o que ele fala aqui? Ele fala assim, peço que as auxilie. Bom, peço que as auxilies. É daqui que veio minha ideia, que era mulher mesmo, né? Se ele fala, peço que as auxilies, né? Então, são mulheres. As auxilies, né? Então, ele está falando que precisa ser ajudadas. Então, tem lá um desacordo e que muitas vezes, duas pessoas estão em conflito, precisa de uma ajuda, né? Moderada também, porque se você vai lá para ajudar e fica pondo mais lenha no fogo, é pior, né? Você vai lá, você vê duas pessoas tretando, aí você vai lá, faz o risco no chão, vamos ver quem que vai pegar quem aqui, né? Vai pôr mais lenha na fogueira. É isso mesmo, não tem nada, né? Depende quando você vai auxiliar, você tem que ter esse comportamento moderado. Então, Paulo já fala aqui, peço que ajude, e ainda fala, a moderação tem que ser usada, né? Então, é normal que tenha desacordo, é normal, mas a forma que a gente tem para corrigir tem que ser com cautela, tem que ser moderado e tem que ser com sabedoria. Não é aceitar tudo, né, conforme o pastor Vani disse. Bom, e o próximo ponto que nós vamos colocar aqui, que também é muito importante, sobre ansiedade, é um dos mais difíceis da gente controlar,
que vai ser praticamente a pauta de hoje. Antes de eu começar a falar nisso, sobre o versículo 6 aqui, vou passar aqui para o Edgar também, complementar a nossa conversa aqui. Edgar, não estou ouvindo. Está com o microfone, talvez não funcione? Tá, eu vou ler aqui. Vou ler aqui o versículo 6 e 7. Vamos falar do quinto grande ensinamento. E o mais importante também, depois na sequência, é como que a gente vai agir, ou qual é a cura, são as dicas que Paulo traz para a gente controlar a nossa ansiedade, controlar esses nossos impulsos, né? Vem as dicas também, né? Então, aqui, ó, lendo o versículo 6 e 7, ó. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Olha só que interessante. Então, a gente vem aqui falar, não andeis ansiosos. Então, ansiedade, eu costumo dizer que a ansiedade, ela é um sofrimento duplo. Por que sofrimento duplo? Porque é um sofrimento que antecede alguma coisa que possa estar que vai dar errado, ou alguma coisa que nos preocupa. E depois, na hora que acontece também, né? Então, normalmente é um sentimento, né, duplo, um sofrimento duplo. Eu costumava usar aqui um exemplo de quando eu era pré-adolescente lá na escola, e na escola todo mundo tinha que tomar as vacinas, né? Aqueles revolvinhos no braço. E aí saía todo mundo lá na hora da vacina e fazia aquela fila imensa. Então, quanto maior a fila, maior era o meu sofrimento. Por quê? Eu entrava na fila, eu ficava muito ansioso, porque, poxa, eu vou tomar uma vacina e eu não gostava de vacina. Hoje não tem problema, mas naquela época eu tinha muito medo de vacina. Então, a fila grande me trazia uma ansiedade grande. Se fosse uma fila mais rápida, né, eu ficaria menos tempo sofrendo. Mas, enfim, o sofrer antes, né, é uma coisa que é normal do ser humano. Viu, Marcelino? É sofrer antecipado, né? Sofrer antecipado. E o ruim é que quando a fila era grande, eu sofria por muito tempo, né? Se ela era pequena, eu sofria menos, mas, enfim. Mas esse tipo de ansiedade, ele é muito falado também aqui na Bíblia, e eu até gostaria de trazer aqui uma palavra de Jesus. Eu sempre gosto de trazer alguns ensinamentos de Jesus durante o nosso estudo, porque Jesus, ele nos ensinou muita coisa e nos ajuda muito nesses momentos difíceis. Lá em Mateus, no capítulo 6, eu vou ler aqui o versículo 31 até o 34. Tá? Se vocês tiverem Bíblia e quiserem acompanhar, tudo bem, mas eu vou ler aqui. Jesus está fazendo aqui um monte de ensinamento, né? Aqui no livro de Mateus nós temos um monte de ensinamento, mas eu queria pegar esse aqui que fala um pouco sobre a ansiedade, né? Então, tá aqui, ó, do versículo 31. Portanto, não vos inquieteis dizendo o que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que preocupam todas essas coisas. Gentios que ele está falando, quem não tem Deus vai ficar preocupado com essas coisas terrenas, né? Aí ele fala, porque os gentios é que preocupam todas essas coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe do que você necessita, de todas as suas necessidades. Então ele fala assim, buscai, pois, primeiro lugar, o seu reino e toda a sua justiça, que todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis, essa frase aqui é interessante, a gente conhece. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Jesus já ensinava a gente aqui, e a grande lição da ansiedade que a gente tira daqui,
a gente se preocupa demais com as coisas terrenas? Sim. Mas ele está dando uma luz aqui que a gente, quando a gente deixa a nossa vida com Deus e a gente tem uma proximidade bastante grande, um fortalecimento espiritual, esse é o caminho para você diminuir a sua ansiedade, porque ele fala, Deus ele vai tomar conta. E aqui, Jesus ele fala mais coisas sobre essa questão, né? Mas o caminho é esse, ele fala que Deus é que vai nos ajudar. A gente precisa entender que essa nossa ajuda para a gente conseguir vencer esses obstáculos está na nossa vida com Deus. É ali que a gente vai tirar a nossa alegria, né, a gente vai ter a nossa alegria, como Paulo diz, mas também a gente vai amenizar a nossa ansiedade. E aí Paulo já emenda aqui o texto, ele dizendo assim, ó, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Então, as vossas petições aqui, então, tudo isso que a gente tem de problema, a gente precisa colocar diante de Deus. Nós precisamos abrir o nosso coração para Deus, falar com Ele. E através da oração que a gente fala, né? Através da oração que a gente faz essa conexão. Então, Paulo fala assim, ó, é pela oração. Então, quando Paulo fala assim da nossa ansiedade, e quem traz ansiedade, que traz sofrimento, são os nossos problemas. E muitas vezes, acho que a maioria deles são terrenos, porque Jesus aqui, quando ele quis mostrar aqui com essa palavra, o que vestir, o que comer e tal, ele quer dizer que são problemas, a maioria que a gente sofre, problemas terrenos. E aí ele fala que a gente precisa se preocupar mais com a vida espiritual, para a gente ganhar força para poder entender e passar melhor aí na fila da vacina, né? A gente não sofrer tanto lá na fila da vacina. E aí, Paulo, quando ele fala aqui, é através da oração, né? Através da oração, a gente vai fazer essa conexão, a gente vai fazer conhecido perante Deus as nossas petições. Aí eu falo, Deus já conhece, né? Deus sabe de tudo, né? Mas preciso sim falar com Ele, preciso sim me conectar com Ele. Então, Paulo deixa isso muito claro, ó, diante de Deus, ó, versículo 6, ó, diante de Deus, seja conhecida as vossas petições, pela oração. E aí, quando Paulo fala pela oração, aqui é muito importante também, pela oração e pela súplica com ações de graça. Olha só que interessante, gente, a oração, a gente já sabe, a gente já conversou, mas aqui Paulo reforça. Então, é através da oração que a gente vai fazer essa conexão com Deus. É através da oração que nós vamos pedir, sim, para que Ele nos ajude a passar pelo vale. Que nós vamos colocar, sim, diante dEle os nossos problemas, sim. Só que não é só isso. A oração não é só isso. A oração também é um reconhecimento. A gente já começa orando, reconhecendo que esse Deus de infinita misericórdia, infinito poder, é que tem poder para tudo. É esse Deus que a gente tem que reconhecer. Então, quando a gente vai orar, a gente vai louvar, a gente vai exaltar, a gente vai conhecer o nosso Deus e a gente vai agradecer. Paulo fala aqui, ó, ações de graça. Então, toda vez que a gente for se conectar com Deus, quando a gente vai orar para Deus, a gente vai agradecer, a gente vai exaltar, a gente vai reconhecer que Ele é o nosso Deus e que tudo pode, e por isso que eu estou ali fazendo conhecidas as minhas petições, e aí sim vou colocar as minhas petições diante dele. Essa oração, essa conexão que tem que ser feita. Então, Paulo deixa muito claro isso aqui. Pela oração, pela súplica, porque é na súplica que você fala, Pai, eu preciso da sua ajuda, preciso. Então, a gente vai suplicar, a gente vai orar, a gente vai agradecer, porque ele está falando ação de graça. A gente vai reconhecer que Ele é o nosso Deus. E vai colocar só as nossas petições. E essa conexão, através da oração, através de tudo isso, aí versículo 7, fazendo isso, fazendo essa conexão sobre essas nossa ansiedade, nossos problemas, né? Através dessa conexão com Deus, ao versículo 7, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Jesus Cristo. Então, aí nós vamos ver depois o próximo bloquinho. Então, como é que a gente vai
ocupar a nossa mente durante a fila da vacina, né? Durante esse tempo que eu estou na fila, o que eu vou fazer? O que vai me guardar, né? Então, Paulo já ensinou aqui a gente que essa forma da gente colocar, abrir nosso coração para Deus, reconhecer e orar, e fazer essa conexão, e colocar as nossas petições diante dele, aí nós vamos ter uma paz que excede o entendimento. Essa paz vai guardar o nosso coração, e essa paz vai guardar a nossa mente em Jesus. O Edgar quer complementar? Aí, antes de eu ler o próximo bloquinho. Não sei se vocês estão ouvindo agora. Está ouvindo, Marcelo? Estamos sim. Sim. Agora eu estou no celular, que estava assim. Não achei o microfone. Eu acho que, assim, essa questão primeiro, a gente estava falando da questão mesmo da moderação, né, que eu não pude falar, mas eu acho que também complementa um pouquinho a questão da ansiedade, né? Existe um fator que a gente, às vezes, perde um pouquinho, que é o equilíbrio, né? Essa moderação seria o equilíbrio, né? E entre aquilo que a gente está vivendo e aquilo que Deus nos proporciona, né? Que é esse conforto, essa situação em que você passa por situações difíceis de uma maneira equilibrada, situações difíceis até mesmo de uma discussão, ou às vezes uma coisa mais extrema, né? Mas naquele momento você está moderado, você está equilibrado, né? Você consegue enfrentar de uma maneira em que Deus te dá essa confiança para saber que isso tudo é uma situação momentânea e que pode ser contornada, que pode ser controlada pelo fator de você estar, né, pelo fato de você estar sabendo como tomar decisões mediante como Deus vai te direcionando. Então isso te dá conforto. E essa questão da ansiedade também, né? Esse equilíbrio de viver situações muito extremas, muito difíceis e estar alicerçado, estar ali próximo, estar sempre ali em contato, falando com Deus, estar numa situação em que, e agora, Deus? Agora não sei o que fazer, né? Eu passei por isso no começo do ano, com o nascimento da minha neta, né, da Maria Clara, e nós vivemos assim uma situação bastante extrema, né? Outras também, com meu pai agora, mas específico da minha neta. E eu lembro claramente, sem dúvida nenhuma, eu estava deitado numa situação, eu estava na cama, pensando na situação que a gente estava vivendo, e falei, meu Deus, e agora? Né? E claramente Deus me falou, olha, deixa comigo, isso está nas minhas mãos. Claramente, não tenho dúvida que foi Deus que falou, fica sossegado, meu, que isso aí não é você não vai conseguir resolver, deixa comigo. E eu falei, se Deus me falou isso, agora eu vou sair batendo a cabeça pelos cantos, né? E deu tudo certo. Até eu falei para a Débora também, em seguida, eu falei para a Débora, minha filha, falei, olha, Deus me falou, fica sossegado que está nas minhas mãos e vai dar tudo certo. Quando ele falou isso, eu me tranquilizei. Hoje a Maria Clara está bem, está forte, está caminhando, está lá, né? Tá fazendo tudo aquilo que, né, a gente esperava da idade dela e está bem. Então, assim, confirmação de que aquilo que Deus falava naquele momento se cumpriu agora, né? E isso me deu condições de passar por aquela situação extrema bem. Mas isso porque eu estava naquele momento falando com Deus de uma maneira muito próxima, muito, muito íntima. E falei, Deus, me ajuda agora, eu não sei, né? Eu não tenho plano B agora, né? Com meu pai também aconteceu a mesma coisa e Deus falou, fica tranquilo, né? Você não tem que se preocupar com isso. Se preocupe com outras coisas que você pode controlar, né? Correr atrás de médico, dar apoio para quem está passando por isso por perto também. Mas mais que isso é com Deus, e Deus me ajudou. Então, essa ansiedade está muito relacionado ao relacionamento também com Deus que você está. Como é que você está? Cada vez que você vai se aproximando de mais estreito relacionamento, a ansiedade tende a melhorar, tende a diminuir. Não tem como, ela vai diminuir, porque você sabe que ele vai te alimentar, vai cuidar e vai te dar condições de seguir em frente. Como os passarinhos, né? Que não tem dúvida que tem água, que tem alimento, que tem lugar para botar os ovinhos lá, para cuidar e para crescer os passarinhos e tudo mais. Então, eles têm confiança, né, naquela situação. E a gente também deve se espelhar nisso, né? Amém. Amém. Esse testemunho seu, Edgar, vem explicar justamente que é o que está escrito aqui. Muito bom, muito bem. Amém. Viu, Marcelino? Exatamente isso. Viu, Marcelino? Fala, pastor. Esse testemunho do Edgar é que realmente tirou o foco, não.
não, vai acontecer aquele mal, vai acontecer. Porque tem pessoas que estão com um pequeno problema, alguma dificuldade, e só fica pensando na dificuldade. Só esquece de ver que Deus é poderoso, que Deus já deu o livramento de tantos livramentos que já aconteceu, né? Que não diga, não, aconteceu o quê? Minha filha, minha neta está assim, mas eu estou confiando no Senhor. Deus proverá as bênçãos. Então, aquilo que ele falou é o relacionamento com Deus. Quanto mais íntimo, pode ter certeza que maior será a nossa bênção e a ansiedade vai diminuindo conforme o nosso relacionamento com Deus. Amém. Glória Amém. a Deus pela vida do Edgar, pelo testemunho dele. Amém. Glória a Deus. E aí, complementando, né, essa cura, qual é a cura, né? Paulo está falando dessa cura, né? Essa paz que excede entendimento, ela vem dessa conexão com Deus. E aí, então, ele vai falar aqui nos próximos versículos, que é o 8 e 9, para a gente encerrar esse bloquinho, como é que a gente vai guardar o nosso pensamento, como é que a gente vai, né, ocupar a nossa mente com o quê? E esse é um bloquinho muito conhecido, vou ler aqui, né, mas é muito conhecido, mas é muito importante. Com o que nós vamos ocupar a nossa mente? Isso aqui é importante demais. Vou ler aqui do 8 e 9, né, para complementar, fechar esses 6 ensinamentos aqui de Paulo. Então ele fala assim, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendeste, recebeste, ouviste e vistes em mim, isso praticai. E o Deus da paz será convosco. Então, irmãos, aqui Paulo acabou de falar o que vai trazer a nossa paz, essa conexão forte com Deus, que o Edgar acabou de colocar muito bem aqui o exemplo claro de como isso funciona. E aí, finalmente, Paulo fala, sabe, e agora você tem que ocupar a sua mente com o quê? Com essas coisas que ele menciona aqui. Porque às vezes, se a gente ocupar nossas coisas com as coisas ruins, né? Às vezes a gente está perdendo tempo sofrendo à toa. Então, né, que nem eu estava brincando aqui, com o que eu vou ocupar meu pensamento lá na fila da vacina, né? De repente, se eu estivesse lá conversando com um amiguinho, algum assunto interessante, bacana, eu não ia estar sofrendo até a hora de eu chegar a minha vez e tomar a vacina no meu braço, né? Paulo dá as dicas aqui, né? Então, ele fala, o que você vai ocupar sua mente? E mais do que isso, né? Quando ele fala que a gente tem que nos ocupar com o que é verdadeiro, o que é respeitável, o que é justo, o que é puro, o que é amável, boa fama, virtude, louvor. Então, que ele fala que a gente tem que se ocupar, e tem bastante coisa, hein, gente? Dá para a gente ocupar muito bem o nosso pensamento com coisas boas e que vêm de Jesus, do nosso Deus, tem bastante coisa. Aí Paulo aqui finaliza com uma frase muito interessante, que serve para a gente que estuda a palavra, né? Que a gente está falando sempre. Porque Paulo também já falou muito dele, ele já falou que ele sabe do que ele está falando, ele já falou do como ele era, sabe, conhecedor da lei, como que ele era, né? E agora ele está falando de como ele se converteu para Jesus, qual foi a esperança dele de Jesus. Então, ele está falando para as pessoas, né, imitar ele e fazer o que ele está ensinando, aprender e tal. Aí ele está falando aqui, ó, interessante. Tudo que aprendestes, recebestes, ouvistes e vistes em mim. Então, quer dizer, olha só o testemunho. Então, ó, o que aprendeu, porque Paulo ensinou, e a gente está ensinando para a gente aqui também, né, gente? Paulo está ensinando para a gente aqui também. O que aprendesse, o que recebesse. Muitas vezes, pode não ser um ensinamento, muitas vezes a gente recebe algum material, a gente recebe alguma coisa referente ao Evangelho. Às vezes a gente participa de um aprendizado, a gente aprende. Às vezes a gente recebe algum material. O que mais que a gente recebe de coisas do estudo da palavra? A gente também ouve, ó, tudo que você ouvistes, né? E também o que vistes em mim, quer dizer, testemunhos também.
isso praticai. Desculpa. Então, olha só o ensinamento final aqui para a gente colocar aqui. Tudo isso que a gente está aprendendo, que a gente está vendo, que a gente está ouvindo, que a gente está recebendo de material, tudo isso. E esse comportamento correto, né, de Paulo também, conforme ele já falou, quando ele, a jornada dele, como ele se comporta, ele até usou o atletismo, né, como sendo um exemplo de como que ele constrói a carreira, de regras e tudo mais. Todo esse comportamento, tudo esse aprendizado, aí ele fala assim, isso praticai. Então, veja bem, o isso praticai para a gente é o máximo aqui do estudo. Tá bom, entendi, ouvi, eu vi como é que você fez. Então, qual que é o próximo passo, o mais difícil? Praticar a palavra, praticar o que a gente aprende, praticar o que a gente ouve. Veja, temos que ter, claro, o ouvido bem e a mente, né? Filtrar bem o que a gente recebe. Paulo está falando aqui dele, porque ele é um exemplo, sim, a ser seguido. Ele é um testemunho, sim. Ele é uma pessoa que Cristo planejou para levar o evangelho, né? Então, Paulo está falando, tudo isso daqui que eu estou levando para vocês, ensinando para vocês, mostrando para vocês, e da forma com que eu estou agindo também, tudo isso, praticai. Praticai, e o Deus da paz será convosco. Então, a gente vai ter essa paz. Então, esses dois últimos pontos aqui, e como a gente tem que se conectar com Deus, para a gente colocar nossa oração, colocar nossas petições, nossos problemas, nossa ansiedade, a gente, todo essa comunhão com Deus, todo esse aprendizado, toda essa intimidade com Deus, todo o nosso conhecimento da palavra, a gente precisa pôr em prática. E a parte mais complicada, né? Não é muito fácil, a gente tem, sim, muitos obstáculos para pôr em prática essas coisas, mas a gente precisa pôr, né? A gente precisa pôr em prática. Pode falar, pastor. Dessa palavra de Paulo, acho que a mais importante é quando ele fala tudo que você viste em mim, tudo que está vendo na minha vida. Porque falar, pregar, cantar, ótimo, é bênção, mas você conhece a pessoa pelo testemunho de vida dele. Isso Paulo está dizendo, olha, eu ensinei, eu preguei, mas agora olha na minha vida e você vai ver quem eu sou, né? Aí está o segredo, né? Então, muita gente canta bem, né, prega muito bem, mas tem que olhar a vida dele na sua casa, a vida dele lá no serviço, a vida dele onde que ele está, nos locais que ele se encontra. Então, Paulo falou assim, falou tudo que ele estava ensinando, depois tudo que você vê em mim. Aqui está o segredo nosso, né? O testemunho nosso, né? Que às vezes eu prego bem, mas eu dou um mau testemunho na minha casa, dou um mau testemunho no serviço, eu vou em locais que eu não devo ir. Então, Paulo já fez a coisa completa. Eu prego, mas olha aquilo que estou pregando. Quer dizer o quê? Eu estou vivendo aquilo que eu estou pregando. Amém. Muito bom. Bom, e aqui, como faltam poucos minutos, né, a gente vai encerrar aqui esse bloquinho com 6 ensinamentos de Paulo, né? Os 5 primeiros são ensinamentos, né? O 6º, que é uma forma, né, a cura para nossos problemas, né? Como é que a gente se comporta, o que a gente tem que fazer, né, para solucionar esses problemas. Então, Paulo, ele indica, né, nos ensina os problemas, mas também nos ensina o que devemos fazer para que a gente possa sair do outro lado, para que a gente consiga nos fortalecer, para que a gente consiga crescer espiritualmente, né? Bom, e aí eu vou aqui passar para o Edgar, e depois vou passar para o pastor Vani para fazer uma oração para a gente encerrar, e domingo que vem, então, a gente vai encerrar, né? Peço que não faltem,
Domingo que vem a gente vai encerrar o capítulo 4, tá bom? E, portanto, a carta de Paulo aos Filipenses. Edgar? Eu ia só fazer um comentário rápido, porque temos pouco tempo, né? Nós estamos vivendo hoje em dia uma fase difícil do ser humano, né? Que por excesso de informações, né? Nós estamos vivendo aí uma síndrome de excesso de informações. Então a gente está com a mente ocupada por milhares de coisas ao mesmo tempo e querendo cada vez mais informações, saber de tudo e fazer tudo ao mesmo tempo agora, enquanto estuda aqui, lê aqui, almoça ali, caminha ali. Então a gente quer fazer várias coisas ao mesmo tempo. Então parece que aquele dito popular, né, aquela citação popular de cabeça vazia, oficina do diabo, cabeça cheia também, né? O Fica diabo cheia de se quê, né? diverte, ele quer mais a cabeça cheia do que a cabeça vazia. Talvez a cabeça vazia a pessoa nem queira pensar em nada nem ruim, mas a cabeça cheia de informações desnecessárias geram situações difíceis, até de ansiedade, por uma necessidade de você, eu preciso consumir, eu preciso comprar, eu preciso ler, eu preciso assistir, eu preciso ir nos eventos, eu preciso estar nos lugares, e isso também gera ansiedade, até dentro da igreja, né? Eu preciso participar de tudo, fazer tudo ao mesmo tempo agora. Isso também pode gerar problemas e não dá espaço para que você tenha um tempo com Deus, comunhão, né? Leitura, meditar sobre o que está lendo com calma, pequenos trechos para observar o que está sendo dito ali. Não, a gente quer ler toda a Bíblia em 3 dias. E aí acaba não aproveitando o melhor dos textos, né? Então a gente tem que estar sempre atento. E a oficina cheia, né? A oficina cheia de coisas também pode ser do diabo, né? Então muito cuidado, né? Verdade. Bom, agora eu vou passar aí para o pastor Vani, se quiser fazer algumas considerações e depois orar. Lembrando que domingo que vem, então, a gente vai encerrar o capítulo 4 e, por conseguinte, vamos encerrar a carta de Paulo aos Filipenses. O Edgar falou muito bem aí, né? A cabeça está cheia do quê, né? Nós falamos, né? Eu até preguei sobre o coração, né? O que está no nosso coração. Que a boca vai falar do que o coração está cheio. Então, é o que ele falou, às vezes é melhor estar vazio, não tem nada, né? Ser um espaço vazio do que estar cheio de coisa que não deve, né? Então, por isso que a gente tem que se encher do Espírito Santo, se encher da palavra de Deus, a gente tem que buscar essa conexão com Deus, né? Porque a gente só vai dar um bom testemunho, a gente só vai ter uma vida realmente para Deus quando a gente realmente busca Deus, quando a gente tem essa conexão com Deus. Porque não tem como você dar um bom testemunho se você não tem uma vida com Deus. E ter uma vida com Deus não quer dizer necessariamente assim, não, mas eu vou na igreja, eu frequento culto, eu faço isso, faço aquilo, faço aquilo. Mas e a sua vida? Porque você está na igreja, é fácil você testemunhar ali dentro da igreja com os irmãos, é fácil você ajudar, você fazer um monte de coisa. Mas e fora dali? Como que está a sua vida? Como tem sido o teu testemunho dentro de casa? Porque a gente sabe de pessoas que não vão para a igreja porque os pais não dão bom testemunho. De pessoas que não querem saber da igreja porque as pessoas dentro de casa ali que frequentam a igreja dão um mau testemunho dentro de casa. Então, que nosso testemunho fora da igreja seja um testemunho verdadeiro, seja um testemunho de presença de Deus, seja um testemunho realmente da palavra de Deus, realmente de viver aquilo que a gente prega, de viver aquilo que a gente estuda. Porque só estudar é fácil, ter o conhecimento, igual você se formou agora em teologia. Ter o conhecimento não é difícil, é lógico, é difícil o estudo, ter esse tempo, tal, dedicação. Mas o conhecimento é fácil de você buscar. O difícil é você ter esse conhecimento no coração, é você viver esse conhecimento. É você passar realmente para as pessoas aquilo que você estudou, aquilo que você aprendeu. É viver. Porque na teoria é fácil, mas na prática não é tão fácil assim, né? Porque é o que você falou aí, é de você ter que, às vezes, abrir mão de algumas coisas, abrir mão de algumas situações, não ter a razão de tudo para dar um testemunho verdadeiro. Então, que a gente possa realmente estar buscando aí esse conhecimento, estar buscando essa dedicação a Deus, estar buscando viver isso, né? E viver isso é ter a certeza de que nós temos um futuro, é ter a certeza da salvação, é ter a certeza de que eu estou vivendo o que eu preciso viver, que é viver na presença de Deus, que é viver aquilo que Deus tem para as nossas vidas. É difícil? Lógico que é difícil. Né? Estava conversando com a Giovana aqui, a ansiedade é uma coisa do ser humano.
Mas como o pastor Vanderlei falou, mas ela vai diminuindo conforme você se entrega a Deus. Ela vai diminuindo conforme você vive na presença de Deus. Então, por isso que é importante a busca do conhecimento. E você só vai ter isso buscando conhecimento. Buscando a palavra de Deus, lendo, sabendo como agir nas horas certas, porque a Bíblia, ela é uma instrução para a nossa vida, né? Tudo que está escrito ali não é só para contar uma história, não é só para, que legal. Não, é uma instrução de como nós devemos viver, de como nós devemos fazer, de todas as nossas atitudes. Então, que a gente possa realmente buscar esse conhecimento e principalmente estar colocando em prática nas nossas vidas. Que Deus possa estar realmente nos guiando, o Espírito Santo nos guiando, e que a gente possa estar orando pelas pessoas que a gente vê que às vezes não entram tanto na escola bíblica, não entram na EBD, não frequentam os cultos de quinta-feira, porque a EBD e os cultos de quinta são buscas a Deus, né? No culto de quinta a gente ora por família, a gente ora por cura, a gente ora pela presença de Deus, a gente ora por um monte de coisas. Então é essa busca que a gente precisa. A Débora está mostrando um relógio aqui. É com o meu aqui, falta 5 minutos ainda. Mas acho que é só 2. Então vamos encerrar, tá? Então que a gente possa ter realmente essa busca de escola bíblica, não só os domingos, que é importante também, é muito importante. Todo momento na presença de Deus é importante, né? Mas a busca da palavra e o conhecimento é extremamente importante. Então vamos orar para encerrar. Pai amado, muito obrigado, Senhor Deus, por tudo que o Senhor tem feito, pela tua palavra, pelas tuas bênçãos. Obrigado, Senhor Deus, por o Senhor ter nos guardado, nos protegido. Obrigado por esse ensinamento aqui do Edgar e do Marcelino. O Senhor continua usando os dois, ó Pai, para a tua obra, para nos ensinar. Que o Senhor abra a mente deles, o coração deles, ó Pai. E que também tudo que aprendemos aqui possamos estar colocando em prática nas nossas vidas. Possamos estar realmente vivendo isso que aprendemos, ó Pai. Nos abençoe, seja com o culto dessa noite, que o Senhor possa estar guiando, trazendo as pessoas, ó Pai, para ouvir e aprender mais de Ti. Em nome de Jesus, amém. Amém. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe a todos. Boa noite. Até mais. Amém.